Agora o Linha de Frente vai para a Europa porque Israel atingiu bases do exército sírio, mas negou que tenha avançado para a Síria, além de uma zona de proteção na fronteira. Vamos agora ao vivo, então, está lá na Turquia o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, qual que é a situação de momento? Claro, nós tivemos aí toda uma situação extremamente delicada, mais de 50 anos de ditadura de Assad, e agora, como é que você está acompanhando esse pós daquele momento que tivemos justamente no final de semana? Seja bem-vindo ao Linha de Frente. Boa tarde a você, Marcelo Matos, a todos que nos acompanham. Realmente a situação na Síria ela segue bastante instável e muitos dos países árabes têm acusado Israel de aproveitar-se deste momento para ampliar o controle que tem já sobre o território internacionalmente reconhecido como sírio, as colinas de Golã. A gente não pode esquecer que desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou essa região que é reconhecida internacionalmente como território da Síria e desde então se mantém por lá, inclusive de forma legal perante seus próprios olhos, com a lei da colina de Golã, que foi feita em 1981, apesar dos vários apelos da comunidade internacional para que se retire. Segundo o que foi dito, Israel estaria avançando por cerca de mais 10 quilômetros da sua fronteira já administrativa nas colinas de Golã, chegando até mesmo muito próximo da capital Damasco, a 25 quilômetros apenas. Muitos acreditam que possa ser um aproveitamento dos israelenses nesse momento de fraqueza, em que não foi feita oficialmente a partilha do poder dentro da Síria. Outros, dentro de Israel, dizem que é uma maneira de se defender de uma possível incursão ou ataque de outros grupos rebeldes e fundamentalistas que também agora estão no controle do país. Vale a gente dizer que foram mais de 200 ataques aéreos sobre bases militares sírias durante esses últimos dias, feitas por Israel, todas elas ditas pelo governo de Tel Aviv como medidas defensivas, mas a comunidade internacional tem olhado isso com muita preocupação como um novo foco de instabilidade. Afinal, a queda de Bashar al-Assad aconteceu de maneira repentina, de forma bastante rápida, por volta aí de 13 dias, os rebeldes, principalmente do HTS, esse grupo que era afiliado antigamente à Al-Qaeda, conseguiu tomar a cidade de Alepo, de Rama, de Homs, até chegar em Damasco, e agora a preocupação é que esses grupos com uma vertente muito anti-Israel também podem acabar trazendo uma nova frente para essa guerra que já se espalhou pelo Oriente Médio, como nós falamos aqui quase diariamente, seja na faixa de Gaza contra o Hamas, seja no Líbano contra o Hezbollah, os Houthis sempre atacando, o Irã atacando, Israel respondendo, e agora também os sírios. Não se sabe ao certo qual será a duração deste governo de transição, mas a comunidade internacional ontem, inclusive, o Conselho de Segurança se reuniu a portas fechadas com preocupação, inclusive com as potências Rússia e Estados Unidos, sem saber mesmo como prosseguir, dada a velocidade com que tudo isso aconteceu. Foram 53 anos de ditadura que caíram em apenas 13 dias e depois de quase 14 anos de guerra civil que vitimou centenas de milhares de pessoas. Então, é muita informação para pouco tempo e a preocupação de que essa situação na Síria, que pode ser promissora para um novo governo democrático, uma nova esperança ao povo sírio, vá por água abaixo e se torne ou um país extremamente fundamentalista, radical, com HTS aos moldes do que é o Talibã atualmente no Afeganistão, ou que esses grupos, essas diversas facções antagônicas entre si, reativem a guerra civil e acabem com a integridade territorial da Síria e causem, obviamente, mais morte, mais sofrimento, mais refugiados, o que não seria ideal nem para os sírios e nem para nenhuma das nações ao seu entorno, que se preocupa bastante com essa instabilidade dentro do Oriente Médio. Essa é a grande preocupação, né, Lucas? Essa disputa entre os grupos aí internos, essa guerra civil que já dura há muito tempo, aí, mais de 10 anos, de fato. E a gente observa que também há todo um cuidado em relação às potências, a tradicional Rússia, que dava apoio à Síria, e isso aconteceu aí agora, preocupado com a guerra com a Ucrânia, o foco é outro, a possibilidade da Turquia, enfim, os atores ainda não estão apresentados aí para uma solução nesse conflito. Não estão, Marcelo. Essa é exatamente a grande problemática colocada dentro da questão síria. Não se trata apenas de um grupo de rebeldes que tomou o poder e agora vai administrar, como foi no Afeganistão o Talibã, depois em 2021 com a retirada das tropas americanas. Nós temos uma série de grupos. Temos o grupo dos curdos, das forças democráticas da Síria, assim autodenominadas, na parte nordeste do país, quase que na fronteira com a Turquia e com o Iraque. Nós temos os rebeldes
que são mais seculares, que querem a manutenção de um Estado laico, temos aqueles rebeldes fundamentalistas, jihadistas, terroristas, que querem um Estado majoritariamente sunita e que o Islã seja religião de Estado, que seria um problema na Síria com tantos cristãos, drusos e outras religiões minoritárias, e também tem aqueles que são simplesmente mercenários funcionando de acordo com quem paga mais. E aí nós temos as grandes monarquias, ditaduras do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, financiando esses grupos, os Estados Unidos financiando tantos outros grupos, a Turquia financiando tantos outros grupos, o Irã também querendo manter um pouco da sua influência, que agora caiu consideravelmente. Então, são muitos agentes internos, muitos agentes internos e é uma baixa perspectiva de uma mudança positiva. A gente sabe que tudo pode acontecer, esperamos que o melhor aconteça para a Síria, os 30 milhões de sírios, tantos milhões também no exterior que esperam poder voltar em um país estável e democrático e que não tenha a quebra dos direitos humanos regularmente, como era no governo de Assad, mas infelizmente o cenário é tão multifacetado, tão complexo, que a gente não acredita que isso aconteça a curto prazo e provavelmente a vontade das potências ocidentais, e aí eu incluo as potências regionais como o Irã, os países árabes e as potências globais como a Rússia e os Estados Unidos, acabam até prevalecendo e dando um prognóstico muito negativo daquilo que a gente vai observar na Síria durante os próximos meses, mas sempre aqui estaremos abertos a todas as mudanças e, obviamente, observando tudo isso de muito próximo, tanto aqui na Turquia, aqui próximo da Síria, como também em tantos outros países onde a repercussão desse caso ela acontece de maneira bastante detalhada, porque é de interesse global que a Síria se torne um país estável e economicamente viável, já que está numa posição geoestratégica tão importante no coração do Oriente Médio. Luca Bassani, daqui a pouco ele retorna conosco na programação da Jovem Pan. Valeu, Luca. Eu quero ouvir a Ana Beatriz Hirsch para falar a situação extremamente delicada, né, Ana? A gente pôde acompanhar nas palavras do Luca aí, fica essa disputa ainda interna, né? A ditadura durou mais de 50 anos, como o Luca colocou, 500 mil mortes aí, nos 13 anos aí da guerra civil lá no país, e nós tivemos pelo menos aí 6 milhões de imigrantes que deixaram toda essa situação extremamente complicada no país, e a solução agora é aquela coisa, estava muito ruim, pode ficar pior? Não, com certeza. O imprevisível, a insegurança, né? Qualquer tipo de incerteza, ela gera uma angústia na população que faz com que todas as opções se coloquem como abertas. E veja, outros países já tentam entrar no território sírio. Isso acaba gerando uma incerteza muito grande acerca do futuro da população síria. E eu sempre gosto de lembrar que por trás de toda essa complexidade, a gente gosta muito de falar em termos macros sobre esses conflitos do Oriente Médio e tudo mais, mas é uma área populada, altamente populada, e as pessoas têm que viver enquanto tudo isso acontece. Então, quando a gente vê manchetes como Israel está atacando a Síria, você fala, meu Deus, mas tem gente morando lá, ou até mesmo a questão de Gaza toda, a gente acaba se esquecendo de que poderia estar sendo aqui, na Avenida Paulista, ou qualquer coisa que o valha. E isso é o que me chama muita atenção, porque em milhares de anos da nossa sociedade, da existência da humanidade, me parece que as pessoas ainda não conseguem conversar. Elas não conseguem pensar sobre o futuro de uma maneira pacífica, de uma maneira madura, e acabam tornando esses territórios verdadeiros campos de batalha. Então, eu não poderia nem me aprofundar sobre a complexidade dessa situação especificamente, acho que até porque é muito específica, mas eu sempre gosto de colocar a minha preocupação com a população enquanto tudo isso acontece e vira notícia aqui na nossa mesa. Ô Leandro Ferreira, de fato aí o mundo não vive aí de uma calmaria, né, de monotonia. Infelizmente aí são vários conflitos, a extensão cada vez mais aumenta num momento fundamental aí também nessa situação, como disse a Ana, uma área muito atingida já, toda a população, 50 anos de ditadura, 13 anos de guerra civil, então uma situação extremamente delicada, a questão humanitária é muito importante. Olha, a gente fica particularmente triste, né, porque essa região do planeta é uma região por onde passa a história da humanidade por si só, né? Então a gente tem, assim, o Império Assírio foi fundado em 2600 antes de Cristo, né? E vê que
ainda hoje existem conflitos na região, né, e que só se intensificam, acaba sendo algo que assim, deprime, né, as nossas expectativas em relação à melhora da humanidade, né? Mas eu espero que a geopolítica possa ser capaz de evitar o prolongamento de uma guerra, né? Eu espero que Israel, que já está envolvido em vários conflitos, tenha a sabedoria necessária aí, que não teve o Netanyahu até agora, para evitar sofrimento desnecessário de pessoas que sequer estão envolvidas nisso, né? A cidade de São Paulo, aqui onde estamos, recebeu muita gente, viu, Marcelo? Muita gente refugiada desse conflito, né? Claro, a cidade de São Paulo já tinha pessoas dessa região do mundo antes, né? E acabou sendo um destino natural, né? Mas a gente vê como é uma cultura, assim, extremamente rica. Eu sou fã da culinária, né? E aí o que aconteceu foi que os refugiados que vieram da Síria fizeram explodir o número de restaurantes sírios na cidade de São Paulo. Preferiria não ter tantas opções e que essas pessoas pudessem ter mantido as suas vidas normalmente, né? É uma pena, estão espalhadas pelo mundo, é a maior crise humanitária de refugiados atual, né? Então, espero que esses ataques militares de todos os lados possam cessar o quanto antes e que se encontre uma alternativa para que essas nações se autodeterminem, mantenham a paz e se desenvolvam. Zagarino, o Luca ressaltou aquela reunião de emergência, né, e cada vez mais também, né, as instituições como a ONU, elas estão sendo questionadas justamente aí pelo seu poder aí de persuasão e também de mediação dos conflitos, né? Sem dúvidas. A ONU ela não tem assumido um papel que seria fundamental e previsto até mesmo para ela desde, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, que é evitar os conflitos. A ONU, resumindo, ela tem que chegar nos estados e falar, molecadinha, vem cá, senta aqui, ó, vamos se organizar, pelo amor de Deus, vamos fazer guerra, vamos criar aqui uma organização econômica entre vocês, vamos todo mundo crescer em conjunto, vamos ter um mundo em paz. E não é isso que a ONU faz. Infelizmente, a ONU lá também é financiada por alguns países, então ela acaba atendendo interesses dos países que a financiam. Mas, ainda assim, ela levanta a pauta, ela cria a agenda, porém, no Oriente Médio, ela não consegue intervir. E essa ação de Israel, ela foi fundamental para garantir o interesse de Israel. Eu digo isso porque não é que eles estão bombardeando a Síria, a Deus dará, achando que, olha, vamos se aproveitar aí que o Assad saiu, abandonou, esse grupo rebelde assumiu e vamos bombardear. Não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi um ataque estratégico no armamento militar que existia na Síria para prevenir que este grupo, repito, terrorista, ninguém falou isso ainda, é um grupo terrorista, rebelde, que assumiu o controle hoje na Síria. Então, por mais que o Assad tinha diversas críticas, ele mantinha um Estado laico. Um ditador está no poder há 50 anos. Era, só que é possível piorar. Ele mantinha um Estado laico. Agora, se esse grupo terrorista se consolidar no poder, não falaremos mais em Estado laico, mas sim em um grupo extremista religioso. Se esse grupo terrorista ele vai atacar os outros países, inclusive Israel, então Israel age de forma correta, dizendo, olha, eu não vou me meter em quem vai ficar no poder, mas eu vou garantir que quem assuma o poder não tenha nenhuma estrutura bélica que possa nos atingir, diante de um cenário que é catastrófico em razão do conflito com o Irã, do conflito na Palestina, da região da faixa de Gaza. E o Assad, quando ele saiu, o primeiro-ministro abandonou também, ele entregou. Foram 12 dias, foi uma escalada de 12 dias para acabar com uma guerra de 13 anos. Então, assim, aparentemente, parece que estava certo já. É muito difícil você falar, olha, uma guerra de 13 anos, que infelizmente morreram milhões de pessoas, milhares de pessoas, outras milhões saíram ali do país, ela acabar em 12 dias, é muito estranho. Então, Israel age bem, porque a Ana falou uma coisa que é verdade, é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer ali naquela região, mas quem sofre, infelizmente, fica aqui já todo o meu respeito, meu carinho, que é o povo sírio. Esse é o que sofre porque vive nesses conflitos. E a comunidade síria e libanesa aqui no Brasil, ela é maravilhosa. Eu também. Aí eu concordo com você, Leandro Ferreira. Tá vendo como a gente concorda? Quem não Vocês gosta concordam mais do que a audiência poderia imaginar. É verdade.
Sérgio Marques, fecha esse assunto conosco, a gente sabe uma questão extremamente delicada mesmo, e como chamou a atenção o Zagarino, né? Quer dizer, nós tínhamos uma situação já complicada e agora um grupo que surge aí como na liderança que tem vinculações terroristas. Sim, agora o aspecto histórico é mais interessante ainda, porque a guerra civil da Síria ela começa em 2011, em decorrência daqueles vários movimentos que nós tivemos no norte da África e no Oriente Médio. Em 2015, a Turquia, bem como a Rússia, acabam auxiliando o ditador-presidente Bashar al-Assad. Na sequência, em 2020, o Assad venceu a guerra, então os demais grupos ficaram inativos e durante 4 anos, esse grupo, comandado por Mohammed al-Janin, ele acabou criando esse grupo, já existia desde a década anterior, e ele ficou esperando o momento oportuno para agir. E o momento oportuno foi dia 26 de novembro passado, que foi o quê? O cessar-fogo entre o Israel e o grupo terrorista Hezbollah no sul do Líbano. A partir daí, ele observando que a Rússia está em guerra com a Ucrânia, então todos os seus esforços bélicos estão ali dirigidos. Observando também que o Hezbollah, que participou da guerra civil síria do lado do Assad e estava acéfalo, porque seus líderes foram mortos nos últimos 3 meses, bem como muitos dos seus combatentes terroristas foram mortos também. Então ele aproveitou a melhor situação e acabou avançando e observando que o exército sírio, só para vocês terem uma ideia, o salário de um soldado sírio dá para em torno de 2 a 3 dias. E o Assad, semana passada, quarta-feira, ele aumentou em 50% o salário, que dá mais ou menos 4, 5 dias de salário. Eles não estavam incentivados, sabiam que não teriam apoio tanto da Turquia quanto da Rússia, e houve em 13 dias, praticamente, esse grupo terrorista, né, que era um braço da Al-Qaeda, acabou conquistando parte da Síria. Agora, o problema hoje da Síria é que a Síria tem 5 regiões distintas, com 5 grupos distintos. Temos os israelenses nas colinas de Golã, nós temos o próprio HTS, que é esse grupo terrorista que acabou fazendo frente, derrubando Assad. Nós temos os turcos na fronteira com a Turquia, na Síria com a Turquia, uma faixa ali de terra, os turcos estão controlando. Nós temos no Nordeste os curdos e nós temos também bolsões do Estado Islâmico. Fora isso, mais de 30 a 35 grupos existentes ali, alguns jihadistas, outros não. Então, infelizmente, o meu pensamento para a Síria é se transformar numa futura Líbia, infelizmente, por esse número de grupos existentes e todos uns inimigos dos outros.